Marcos capítulo 1, a partir do verso 9, a gente lê sobre Jesus. E Jesus Cristo, ele constitui o ponto central da fé cristã, nesse desafio de compreensão ou de não conseguir compreender da junção entre a divindade e a humanidade, Deus homem. Essa junção é sempre tensa. No início do cristianismo, e os concílios iniciais, todos eles discutiram, o ponto central da discussão era essa aproximação da divindade no homem Jesus. Era a discussão sobre a divindade de Jesus. Depois que isso se consolidou na teologia, a grande dificuldade foi de reconhecer a humanidade de Jesus. E me parece que até hoje a gente tem mais dificuldade de reconhecer a humanidade do que a divindade, porque realmente é complexa essa aproximação, porque uma exclui a outra. Então a gente nunca consegue compreender plenamente isso é fato. Mas nesse texto a gente percebe tanto a divindade quanto a humanidade. E na humanidade, a humanidade por base, ela tem um caráter de incompletude, de uma certa vulnerabilidade, uma fragilidade, uma competência que só se mostra no momento, e uma competência que é um pouco precária, porque a gente nunca está preparado para todas as etapas na vida. E isso se deu com Jesus, e a gente vai perceber isso. Naquela ocasião, então Marcos capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, e em ti eu me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Percebam que Jesus vem da periferia lá de Israel, lá da Galileia, encontra com João o Batista e é por ele batizado. E aí acontece algo extraordinário na vida de Jesus. Nesse batismo, quando ele sai das águas, e o batismo nessa época, como acontece com a Igreja Batista, mas na maior parte do cristianismo não se fazia mais, por imersão, né? Então ele saiu das águas, porque ele entrou, imergiu e saiu, e aí ele vê o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo de uma forma corpórea, e descendo como uma pomba. Não era na imagem de uma pomba, mas descendo como uma pomba. Enfim, então ele tem essa imagem, e ele ouve uma voz. Então ele é duplamente, pelos seus sentidos, da visão e da audição, ele é fortalecido nas suas convicções, e ele é fortalecido no seu pertencimento. Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Então, audivelmente, ele é fortalecido por esse pertencimento e nas suas convicções. E é um momento fundamental na vida de Jesus. E a gente pensaria: então agora, meu querido, depois de um evento desse, Jesus está pronto para enfrentar
os desafios imensos que ele terá pela frente. Ele está pronto, porque foi algo do campo do extraordinário de afirmar esse pertencimento e de reafirmar o seu percurso de vida, o seu propósito. Só que o mesmo Deus que afirma é o mesmo que conduz Jesus para o deserto. E ele fica 40 dias precisando desse... Ele foi fortalecido, mas ele precisava ser ainda mais. Entende? Porque esses 40 dias constituem, melhor falando, um momento de preparação de Jesus. Tanto o batismo foi, quanto esse momento no deserto. Foi absolutamente fundamental esse período de deserto na preparação de Jesus, para ele lidar com as suas... E aí é esse mistério, tá, gente? É sempre difícil juntar as duas coisas. Mas para ele acessar esse lado de fragilidade, de vulnerabilidade. Tanto assim que ele passa 40 dias e ele é tentado. Como diz Tiago, né, a gente é tentado quando os nossos desejos nos aproximam do mal. Então, para Jesus ser tentado, significava que esses pontos a que ele foi lançado eram pontos de fragilidade que ele precisava reafirmar, porque a gente não é tentado naquilo que não nos seduz. Ninguém é tentado pelo que não seduz. Então, tem gente, e é uma luta, pessoas que tiveram proximidade e muito envolvimento com drogas, por exemplo. A droga é uma tentação terrível para algumas pessoas. Eu nunca tive. Pode colocar tudo de droga. Isso não é tentação para mim. Para mim não é. Para outros é. Então perceba que o que é tentador, que constitui tentação para um, não é para outro. É por isso que nenhuma tentação é banal. Nenhuma. O que é tentador para um, não é para o outro, mas aquilo que é para um, é sério. Entende? Então a gente não menospreza as tentações, porque isso está relacionado à história e às fragilidades de cada um. Jesus, ele é submetido a 3 tipos de tentação. A primeira delas, e não está descrito aqui, mas em Mateus e Lucas está, e a gente conhece. A primeira tentação foi para que Jesus priorizasse os seus desejos e as suas necessidades, e ele usasse o seu poder para se satisfazer. E essa é uma tentação imensa para Jesus. Com muito poder, por que não me satisfazer com isso? E aí vem, estou com fome, transforma a pedra em pães. Essa questão do poder subir, tomar conta da gente, e a gente tentar usar o poder que tem para nos favorecer, é o que a gente vê aí fartamente na sociedade, né? A gente vê isso nos governantes, a gente vê isso nos donos de empresa, a gente vê isso na relação familiar. Aquele que tem mais poder na família traz mais vantagens para si do que para outros. É fácil a gente fazer isso. É fácil. Todas as relações de poder, isso é fácil acontecer, tá?
É muito fácil. E Jesus foi submetido a essa e ele superou. Ele foi também tentado a violar os seus valores em nome dos resultados. Então o diabo chega e fala: ó, vai para o pináculo, a parte mais alta do templo, pula lá de cima, você vai fazer um show pirotécnico imenso, vai sair, não vai cair em pé, todo mundo vai falar: uau! Só que para você fazer isso, você vai ter que comprometer os seus valores, porque nos seus valores, você já disse que você não quer impor, você quer adesão por vontade. Jesus, em todo o seu momento, se ele começou a multiplicar pães e o pessoal começou a ir atrás dele por causa do pão, ele para de multiplicar pão, porque senão ele está comprando as pessoas. Ele não quer comprar as pessoas, nem por ações extraordinárias, nem pela questão material. Ele está ali para ajudar as pessoas, ele não está ali para comprar as pessoas, por meio do seu poder. Ele não está para fazer isso. Só que os resultados são muito bons, gente. Os resultados são muito bons. É muito fácil a gente abdicar dos nossos valores pelos resultados, quando os resultados são dignos, né? Eu me lembro que uma vez eu conversando com uma mãe, que para proteger o filho, construiu uma narrativa de mentira. Cara, mas para proteger filho assim, não é proteger filho de bandido, não é proteger filho, mentir porque tem que proteger porque o outro lado está fazendo um monte de coisa perigosa, não é isso não, é mentir porque o filho fez burrada, aí na época da escola, fez burrada, era para sofrer as consequências dessa burrada, ela vai e mente para proteger. Perceba que a proteção ao filho é legítima, é uma coisa até nobre, mas o percurso, aí a pessoa abdica dos seus valores pelo resultado. É fácil acontecer isso. Jesus estava diante de uma população profundamente sofrida. A pobreza nessa época em Israel era gigante, era imensa, né? Você tinha a elite e o pobre, não tinha nem classe média nessa época. Então assim, o desejo de fazer o bem poderia fazer Jesus superar o que ele acreditava, porque se ele pula do pináculo, ele vai convencer e as pessoas vão aderir e ele vai poder fazer o bem, mas ele não abre mão dos seus valores. Por fim, ele foi tentado para fazer conciliações. O diabo chega e fala assim: olha, vamos fazer um acordo, você vai dominar tudo, vai poder fazer tudo que você quer, basta você fazer uma concessão. Você vai estar no comando, mas você vai ter que me adorar, você vai ter que me reconhecer como quem está junto. Sabe aquela coisa de fazer conciliação? Conciliar o inconciliável. Jesus foi tentado a isso, porque se ele faz isso, ele vai ter uma dimensão de poder sem oposição nenhuma, e ele poderia realizar tudo o que queria, entende? É uma tentação. Jesus foi tentado nessa dimensão. Você é tentado em outras direções. É absolutamente fundamental você reconhecer em que você é tentado. O que tenta você? Porque senão você vai ter uma falsa sensação de que, eu estou bem. Ou você vai cair o tempo todo, porque você vai estar lutando para não consumir droga, mas você não tem problema com droga. Seu problema é vaidade, digamos. Se você não reconhecer em que você é frágil, você não vai ser fortalecido para enfrentar
o ponto que te fragiliza. Entende? Jesus foram essas aqui, essas de Jesus permeiam a gente, provavelmente, mas não necessariamente. Entende? Não necessariamente. Agora, todos nós, sem nenhuma exceção, temos pontos vulneráveis na vida que nos levam à queda. E quando Jesus deixa muito evidente que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas, as consequências do pecado, que é a nossa incapacidade de viver conectado com Deus, de fazer o bem ao outro, de viver próximo ao outro, as consequências do pecado são muito graves. Muito graves. E o pior é que a sua gravidade é que ela repercute com maior intensidade com as pessoas com as quais a gente mais convive. E normalmente a gente convive mais com as pessoas que a gente mais ama. É por isso que o nosso pecado prejudica de forma muito maior quem a gente ama. Entende? Porque o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta de uma forma coerente das pessoas. O pecado é um mal que atrapalha o nosso modo de viver. Tanto assim que a santidade é a sua capacidade de amar, ou como diz Paulo lá em Gálatas, que eu gosto disso, é a sua capacidade de amar, de se alegrar, de ter paz, de ter paciência, de ter persistência, entende? A santidade é um modo de ser que repercute muito positivamente com quem você convive. E ao contrário, o pecado repercute muito negativamente com as pessoas que você convive. Daí ser absolutamente fundamental você reconhecer o que tenta você. Porque o que tenta você, e se você não lutar contra isso, é exatamente isso que vai fazer muito mal para as pessoas com quem você convive. E normalmente são as pessoas que você mais ama. Esse é o trágico da situação. E também repercutindo negativamente na sociedade, na sua incapacidade de fazer bem maior, enfim, óbvio, tem desdobramentos. E aí, meus amados, é a percepção clara de que Jesus, apesar de fortalecido no batismo, ele precisou ser fortalecido na afirmação das suas convicções, naquilo que ele não vai abrir mão, porque quando ele for sair para a ação, ele tem que estar firme, porque quando a gente vai para a ação, não dá tempo para a gente parar e falar assim, não, agora, calma aí, não dá tempo, a gente tem que agir. Então, naquele exemplo daquela mãe, se aquela mãe, no momento que aconteceu um negócio na escola, falou, teu filho fez isso, ela não vai, calma aí, deixa eu ponderar um pouquinho, não dá, ela vai ter que responder, então eu quero saber a verdade, porque se for ele tem que sofrer as consequências, a gente vai dar o melhor jeito possível, mas ele vai sofrer as consequências, ou ela vai mentir, porque na hora vai sair, não dá tempo. Daí a importância da gente reconhecer que a gente precisa de reflexão e a gente precisa de fortalecimento. Jesus precisou, eu preciso e você precisa. Ninguém está plenamente pronto, ninguém está apto a seguir sem tropeções significativos. Ninguém. Daí ser absolutamente fundamental você perceber com maturidade espiritual os seus pontos de fragilidade espiritual, para que você, reconhecendo, busque o fortalecimento em Deus nessas questões.
Porque senão você vai para a ação e você vai cair. Você vai para a ação e terá consequências ruins em alguns momentos. Então, meu querido, reconheça o que é tentador a você, reconheça, portanto, as suas fragilidades e reconheça que você precisa de reflexão e fortalecimento. Caso contrário, você cede e cai na tentação, com todas as consequências ruins que isso traz na vida. Lembrando que as consequências ruins que trazem na vida não é porque Deus vai te rejeitar. Deus não vai te rejeitar. Você vai se arrepender, você vai se colocar diante de Deus e Deus vai falar: estamos juntos, vamos seguir. O problema do pecado não é que Deus vai te punir ou Deus vai fechar a porta. O problema do pecado é que ele repercute mal na sua vida e na vida das pessoas com quem você convive. O pecado faz mal na sua vida e na vida de quem você convive. E se você não perceber o seu pecado, o problema é que, além de repercutir mal, você vai continuar fazendo, porque você nem está percebendo que é fruto de um mal na sua vida. Então, meus queridos, que Deus te abençoe, me abençoe, nos dê sabedoria e clareza para que a gente não abdique do correto e que a gente reconheça que sempre tem tarefa na vida. E a gente sempre tem um Deus, como está lá no relato, que no final nos serve. Isso é lindo. Não é um Deus que fala assim: vai lá, se vira, quando estiver pronto vem. Não, é um Deus que vai lá: vamos lá, enfrenta, mas eu estou aqui te servindo. Os anjos foram lá e serviram Jesus. Deus está sempre nesse movimento de cuidar da gente. Ore ao Senhor e fale para Ele o que lhe fragiliza, quais são as suas tentações, onde é possível você cair. E se você não percebe, peça a Deus maturidade espiritual, sensibilidade espiritual, para que você consiga reconhecer. Que o Senhor nos auxilie, Pai, na caminhada, que a gente aprenda que a gente precisa ser fortalecido pelo Senhor, não somente para conseguir caminhar no trivial da vida, mas também para resistir às tentações que chegam. Todos nós somos tentados, porque está alinhado ao nosso desejo. Eu peço, Deus, a tua bênção, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude. Eu peço, Deus, que o Senhor nos fortaleça. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê a humildade para se lançar diante de Ti. E o Senhor nos dê a humildade, Pai, de reconhecer, junto àquelas pessoas que a gente mais ama, mais convive, que a gente tenha a humildade para reconhecer. E eu peço que haja misericórdia junto àqueles, Pai, com os quais a gente convive, para nos acolher e nos ajudar nesse processo. Pai, eu peço, melhor, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor
sempre nos auxilia nesse processo. O Senhor não nos abandona. E eu peço, Pai, que isso nos estimule a uma vida de fé e de santidade, para honrar o Teu nome e para fazer bem às pessoas e a nós mesmos. Então eu peço a Tua bênção sobre todos nós, Pai. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe e nos conduza.